Estudar fora do país, especialmente na França. Esse é o tema do nosso segundo podcast Escola História. Eu sou o Felipe Barque, professor de História e pesquisador da área de Ensino de História e Mídias Educacionais. Na bancada fixa desse programa, temos, diretamente de Bauru, meu amigo Moisés Stahl, também professor e pesquisador. Como estão as coisas aí, Moisés? Olá, Felipe. Olá, ouvinte. Hoje vamos explorar a experiência de quem fez estágio de pesquisa de doutorado na França. Temos como convidado nosso colega Wellington Amarante, que fez graduação, mestrado e doutorado em História pela Unesp de Assis e hoje é professor da Universidade Federal de Uberlândia. Wellington fez estágio de um semestre durante o doutorado em Lyon, na França. É isso mesmo, Wellington? Esqueci de alguma coisa? É isso mesmo, Felipe. Olá a todos, olá Moisés, olá ouvintes, e um prazer, agradeço o convite. Bom, nós agradecemos a sua presença aqui, também parabenizando pela sua filha e agradecendo pela sua disponibilidade de tempo em participar aqui. Vamos para a primeira pergunta, então. Vai daí você, Moisés. Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. E Wellington, um prazer conversar com você, rever você, né? Eu gostaria de saber o seu início, como você chegou na universidade, você estudou em escola pública, como foi essa trajetória até chegar na universidade? Bom, Moisés, vamos lá, vamos tentar fazer uma breve retrospectiva aqui para o nosso público. A gente aqui, o público não conhece, né? Nós somos colegas aí de graduação, né, do curso de História da Unesp de Assis, mas antes de chegar até lá, claro, a gente tem uma trajetória, né, tem uma trajetória que é importante frisar. No meu caso, eu estudei a minha vida toda em escola pública, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e após terminar o ensino médio, né, o terceiro ano do ensino médio, eu fiquei naquela dúvida, né, que paira aí na cabeça de quem está terminando o ensino médio, o que fazer, que faculdade, e entre optar por uma graduação particular, optar por uma graduação pública, eu acabei tendo a oportunidade de fazer um vestibular da Unesp, e na primeira tentativa, acabei não passando, né, não passei no vestibular, na primeira tentativa, e a partir desse primeiro revés, digamos assim, né, dessa primeira tentativa que não deu muito certo, não muito bem sucedida, eu resolvi fazer um cursinho, né? Então eu optei por fazer um cursinho pré-vestibular. À época era um cursinho que era um cursinho, como se chama? Uma cooperativa, né, de professores, e essa cooperativa de professores, então, tinha um custo bem acessível, né? Não era um cursinho, desses cursinhos renomados, e que são muitas vezes caríssimos, né, para nós. E aí foi a oportunidade que eu tive, então, de ter um contato mais aprofundado com disciplinas que na escola muitas vezes a gente não consegue dar conta, ou também a gente não tem o objetivo, né, não estava com o objetivo em mente do vestibular, que exige uma dedicação ali, uma disciplina, para uma preparação específica. Então eu tive a oportunidade de fazer esse cursinho durante um ano, né, infelizmente o cursinho não existe mais hoje, né, o cursinho chamado Aprove, na região ali do Butantã. Eu sou natural de São Paulo, e o cursinho ele foi fundamental, né? Foi fundamental para que eu conseguisse obter o sucesso no vestibular aí no ano seguinte, tendo um ingresso no curso de História na Unesp, no campus de Assis. Essa foi a minha trajetória, né? Mas aí fique à vontade, caso tenham alguma outra dúvida em relação a esse começo, né, de carreira. Sempre bom esclarecer, né, essa trajetória pré-vestibular e pré-universitária, para mostrar também para os nossos ouvintes que é possível, né, você sair da escola pública, frequentar a universidade pública e a partir daí ter todo o acesso que a universidade pública pode proporcionar as pessoas que têm competência na área científica, né? Ainda que venham de uma classe social mais baixa, né? Então a gente gosta de explorar esse assunto aqui um pouco também para mostrar essas possibilidades que muitas vezes, né, as pessoas que são mais pobres, são uma classe mais baixa, nem têm ideia de que existe bolsas de estudo, que você pode receber uma bolsa, né, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, coisas desse tipo. Então é sempre muito legal esclarecer essa parte. Eu queria saber, Wellington, já em relação à França,
né? Quando você decidiu, então, quando você se interessou em estudar na França, eu, já, como historiador, assim como Moisés, a gente já faz ideia, né, a gente sabe que a gente tem muita relação com a França, com a historiografia francesa, mas queria saber quando que você bateu aquela vontade, falou, quero estudar na França, se foi já na graduação, se foi só depois, quando você teve essa ideia e depois quando e como você transformou um sonho numa realidade objetiva, num plano a ser seguido? Bom, na verdade, assim, na minha cabeça não se passava a ideia de, bom, vou estudar, quero estudar fora, tenho, né, o desejo de estudar fora, tenho a vontade de estudar fora. Como você bem colocou, né, Felipe, a gente vem de uma realidade, muitas vezes, que a gente até desconhece a própria universidade pública, né, desconhece a própria existência da universidade pública, de um serviço público gratuito. Então, você imagina ainda vislumbrar algo que seria muito maior, né, como estudar fora. Então, na minha cabeça, isso não passava pela minha cabeça, para ser bem sincero. Quando eu ingresso, assim, após ingressar na universidade, aí você começa a ter uma outra percepção. Então, eu costumo dizer que o curso de História, e o curso de História da forma, né, como ele se estrutura dentro da universidade pública, ele transformou completamente a minha formação, né, a minha visão de mundo, e isso, claro, devo, né, ao ensino público, né, à universidade pública. E aí lá você começa a ter, então, essa perspectiva. Então, na minha trajetória acadêmica em termos de pesquisa, ela é bem conturbada, digamos assim, porque eu acabei experimentando de muita coisa, participando de muitos grupos, eu não fui de fixar pé ali no início dentro de uma temática específica. Para vocês terem ideia, né, vocês estão nos ouvindo, eu comecei a minha trajetória acadêmica em termos de pesquisa estudando história medieval. Então, bem distante do meu objeto, que viria a ser o meu objeto no mestrado, no doutorado, que é a televisão. Então, muito distante. Mas o que a gente depois, com o tempo e com a experiência, a gente vai aprendendo que, no caso, no campo da história, né, assim, o objeto, a temática, claro, é importante no sentido de você pesquisar aquilo que te motiva, aquilo que te toca, mas, no final das contas, o trabalho do historiador, ele vai ser independente da temática que o historiador trabalhar. Então, seja o historiador medievalista, seja o historiador que trabalha com a história do tempo presente, seja o historiador que vai trabalhar com uma história política, uma história cultural, isso independe, no final das contas, né? No final das contas, o historiador precisa de uma formação e precisa exercer, e aí vai depender do tema que você trabalha. Mas, claro, essa é uma visão que a gente constrói só com o tempo, né? Durante a graduação você quer, porque não, se você não pesquisar isso, aí você acaba ficando infeliz, ficando aborrecido, então você vai buscar pesquisar aquilo que te toca um pouco mais. Mas nesse primeiros passos no período, estudando ali, pesquisando o período medieval, a Idade Média, já se tinha um pouco essa vislumbrar de que era necessário, por exemplo, o domínio de mais línguas, né, assim, de línguas estrangeiras, que também é algo que a gente vem com dificuldade em relação à escola pública. Então, sobretudo porque as fontes, né, ou seja, os documentos que a gente vai estudar para pesquisar essa história, eles estão em outra língua, e aí a gente brincava, né, então precisava o espanhol, precisava o francês, precisava o inglês, então você teria que dominar ali várias línguas ao mesmo tempo, o que era complicado. Eu, em termos dessa questão das línguas, por exemplo, eu comecei a estudar as línguas, né, pelo espanhol, graças também, novamente, à própria universidade, que ofertava, eu fazia ali como aluno, a gente chama aluno especial, né, que é dentro do curso de letras, fiz minha matrícula como aluno, como se fosse um aluno do curso, e frequentava, né, então foram ali 3 anos que eu tive oportunidade de ter contato com o espanhol. Já o francês, né, que aí vai ser onde vai render a França lá no futuro, o meu primeiro contato, na verdade, ele se dá por vias indiretas, né, porque hoje a minha atual esposa, né, ela é da área de letras e ela formada na área de francês. Então, eu já tinha esse vínculo, né, na época da graduação a gente namorava, já tinha esse contato um pouco com a língua,
francesa, a partir dela, ela dava ali umas aulas para mim também, e fui tendo esse primeiro contato. Depois, claro, isso não foi suficiente, né? Não basta ter alguém que estude, você tem que estudar por você, né? E aí eu tive a oportunidade também, como aluno especial, fazer também alguns cursos dentro da própria Unesp, que eles ofereciam, alunos do curso de francês, por exemplo, ofereciam alguns cursos, e aí eu fui tendo primeiro contato com a língua, mas ainda sem ideia nenhuma de que seria, que iria para a França. Tanto que eu faço meu mestrado integralmente no Brasil, com sobre um objeto brasileiro, que foi o telecurso do segundo grau, né? Pesquisei a criação do programa Telecurso, da Fundação Roberto Marinho, e só no doutorado, quando se vislumbra a possibilidade de um doutorado, e aí sim a possibilidade de fazer um comparativo entre uma emissora de televisão brasileira e uma emissora de televisão francesa, é que então, aí sim, essa realidade de estudar na França começa a realmente se materializar. Então, é a partir desse momento que eu defino o objeto, que, bom, vai ser uma TV francesa, aí ficou inevitável, a França seria minha única opção, ou eu teria que amputar, digamos assim, parte do meu doutorado, cortando, não indo, se eu não conseguisse ir para lá. Então eu gostaria de saber, então, nesse sentido que você já definiu o objeto, por que a França? Você fala que seu objeto é a TV, né? Você desenvolve seu mestrado em relação à TV, você entra no doutorado, e aí você vai estudar no doutorado uma TV brasileira e uma francesa. Por que a francesa? Por que não uma inglesa? Como você chegou nessa definição? Bom, Moisés, a TV francesa, ela surge em virtude da natureza mesmo do objeto que eu pesquisei, que são as TVs educativas. No caso das TVs educativas, quando a gente discute a TV educativa, eu acabei no Brasil, né, a discussão sobre TV educativa, ela surge lá nos anos 60, anos 50, anos 60, praticamente junto com a própria televisão. Mas as experiências vão se transformando, então você tem experiências no início da televisão, nos anos 50, anos 60, e você tem experiências um pouco mais tardias, assim a gente pode chamar, por exemplo, nos anos 90, que foram as experiências que eu acabei me debruçando na minha pesquisa. No caso do Brasil, eu escolhi uma emissora que surgiu nos anos 90, que é o Canal Futura, né, que muitos dos nossos ouvintes aqui devem conhecer, né, pelo menos de nome, né, se não conhecem a programação, devem conhecer de nome. Então, o Canal Futura ele surgiu em 1997. E aí, como eu estava trabalhando numa análise comparativa, ou seja, a ideia era comparar o Canal Futura com uma outra emissora, quando eu vou, né, tentar pensar em outros países, eu descubro uma emissora francesa que surgiu mais ou menos na mesma época. Então, isso vai me motivar a escolher a França. No caso, por exemplo, você citou a Inglaterra, né? Mas no caso, a Inglaterra, por exemplo, nós temos aí, quando se fala em Inglaterra e Reino Unido, em termos de televisão, a gente vai lembrar rapidamente da BBC, né, que é uma emissora pioneira, uma emissora pública pioneira, então, que já vem desde os anos 30, mas ela não tinha a característica que eu estava buscando de ser uma TV estritamente educativa, que vai ser acabou sendo o que eu encontrei nessa emissora francesa, que chama La Cinquième, que surge em 1994. Então, ficou muito próximo o surgimento dessas duas emissoras, da La Cinquième e do Canal Futura. Então, a partir daí, eu consegui construir as minhas perguntas de pesquisa, né, a minha hipótese, porque elas estavam muito próximas, e ainda que, claro, com realidades distintas, né, a gente está falando de Brasil e está falando de França, mas eu consegui criar algumas pontes aí, pensar algumas aproximações e alguns distanciamentos. Wellington, eu queria perguntar agora, né, a respeito desse processo de ida para a França. Para você esclarecer também, ajudar o pessoal que está começando aí. Até dei risada aqui internamente quando você falou que começou estudando uma coisa e depois foi para outra, porque assim, a sua trajetória acadêmica ela é brilhante, né? Assim,
a graduação, sempre foi um aluno de destaque, né, na nossa graduação, entre os amigos, foi para o mestrado, foi para o doutorado, fez esse estágio na França, então, com bolsa FAPESP, que é a melhor bolsa disponível no Brasil, né, para os estudantes, e teve essa oportunidade, então, de passar esse estágio no exterior. Conta pra gente, então, como que é esse processo de conseguir uma bolsa FAPESP, a questão da BEP, né, que é a Bolsa de Pesquisa de Estágio Exterior, a documentação, se é muito difícil, como você consegue se inserir e fazer esse estágio de pesquisa? Bom, Felipe, vamos lá, né? A FAPESP, ela tem vários não mitos, né? Mas assim, há toda uma aura, uma coisa em torno, né? Quando a gente fala da FAPESP, e justamente por esse fato que você citou, né? Por ser a principal bolsa que a gente tem, no caso daqueles estudantes que estão no estado de São Paulo, né? Aqueles estudantes que fazem o ensino superior no estado de São Paulo. Então, podem contar com as bolsas da FAPESP, seja desde a iniciação científica até o mestrado, até o doutorado. Falando dessa coisa, dessa aura e de alguns mitos em relação à FAPESP que se constrói, um dos mitos era que, bom, se eu não tive bolsa na graduação, se eu não tive bolsa no mestrado, eu não conseguiria a bolsa no doutorado. Então, eu ouvia muito, né, alguns colegas comentando isso. Doutorado, você vai ter doutorado, né, mas você não teve no mestrado, na graduação, talvez você seja mais difícil, né, de conseguir. E na graduação, realmente, eu não tive bolsa de iniciação científica, né, eu participava de outros projetos, eu era bolsista de um projeto de extensão, era um projeto de educação de jovens e adultos, o PEJA, né, que existe até hoje na Unesp, é um projeto de muito sucesso, e participei durante os meus 4 anos de graduação, né, com bastante orgulho, assim, de ter feito parte desse projeto. Então, não tinha bolsa de iniciação científica. No mestrado, né, eu já tive a bolsa da CAPES, que é a bolsa federal. Então, a bolsa que o programa já possuía algumas cotas de bolsa e que eram ofertadas a partir do ranqueamento do ingresso do curso. Então, de acordo com a sua posição, você conseguia a bolsa, né, ou conseguia na entrada, ou conseguia um pouco mais à frente. Aqui acho que é importante a gente citar uma coisa também, né, Felipe? A gente vivia, né, e a gente está falando aqui, situar o nosso ouvinte no tempo. Eu fui para a França em 2015, né, então nós estamos falando de 5 anos, né, de um espaço temporal aí de 5 anos atrás, o que em outras circunstâncias poderia ser pouco, né, mas dada assim, a nossa realidade atual, 5 anos parece quase um século atrás, né? Sobretudo quando a gente vive um momento de cortes de gastos em educação, né? A falta de investimento público. Então, a gente, naquele momento, e aí por isso que é bom frisar, naquele momento a gente tinha uma dada situação financeira, claro, no país e no estado de São Paulo também, como um todo. Então, a FAPESP, quando eu ingressei no doutorado em 2013, né, apesar de fui para a França em 2015, ingressei em 2013. Eu consegui minha bolsa logo pouco após o ingresso, a partir de 2014, já minha bolsa da FAPESP saiu. Então a situação era um pouco diferente. A gente já caminhava, na verdade, né, para o início de uma crise, né, da crise econômica, 2014, 2015, mas ainda assim havia um número interessante de bolsas. E aí, isso foi um dado importante também para citar. Claro, a FAPESP, quando a gente, né, você falou da questão da burocracia e da papelada, do que se precisa, comparado a quando você pega, por exemplo, a outras bolsas, bolsa da CAPES ou bolsa do CNPq, ela, de fato, ela vai te demandar um tempo maior com essa papelada, né? Porque ela te exige, por exemplo, cadastro numa plataforma específica, que é o chamado SAGE, aí você tem que cadastrar todos os seus dados, os dados do projeto, os dados do orientador, você vai enviar todos os seus relatórios por ali, toda a documentação. Então, realmente, é algo que você você gasta um tempinho da sua pesquisa para organizar essa documentação. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar também que você está tendo financiamento público, né? Então, eu não vejo com tanto problema essas medidas que a FAPESP faz em relação a exigir, né, dos seus bolsistas que tenham ali, claro, né, todas as comprovações de tudo que foi
foi gasto, que foi utilizado, porque, afinal, é o dinheiro público, né, que está sendo utilizado. Então, mas é importante, né, se você tem um ruído aí agora, aqui, né? Vou retomar. Se você tem o interesse, né, de conseguir, de tentar uma bolsa FAPESP, porque isso é algo importante, a FAPESP ela é independente da própria universidade, então é você, né, enquanto aluno, enquanto pesquisador, enquanto aluno da graduação, enquanto aluno da pós-graduação, que vai buscar esse financiamento para sua pesquisa na FAPESP. Então, se você está se dispondo a buscar esse financiamento, é importante que você tenha atenção a todos os requisitos que a FAPESP exige. Eles têm um site, o site da FAPESP tem muita informação, né, com todos os manuais também que são necessários, todos os documentos. No começo realmente assusta, parece que é muita coisa, vai ser bastante coisa, mas é algo que compensa, porque você, além da própria bolsa que você vai usufruir, você ainda tem a possibilidade de utilizar reserva técnica para compra de equipamento, compra de material. Então, isso realmente é um auxílio que, comparado às outras bolsas, né, que nós temos no país, ela é uma bolsa que possibilita ao pesquisador fazer a sua pesquisa de uma forma confortável, né, sem ficar se preocupando muito com o financiamento dela. Não sei se eu respondi tudo. Se faltou alguma coisa, você pode... Só complementando, Elton, eu queria saber mais a respeito do processo da bolsa da BEP, né? De como esse processo de você conseguir uma universidade no exterior que te aceite, como foi essa questão, como você conheceu o professor que te acolheu lá, como você chegou à universidade, já fala pra gente também sobre essa universidade, né? Legal. Né? Então, esses detalhes assim. No caso da BEP, é outra coisa que é bem particular da FAPESP, né? A BEP é uma bolsa que ela é a parte da sua bolsa do doutorado. Então, não necessariamente o fato de eu ter sido bolsista da FAPESP de doutorado me garantiria a minha ida ao exterior. Eu poderia até ir, claro, utilizando os recursos da bolsa, né? Ali economizando, uma ida independente. Mas essa bolsa é uma bolsa além, é uma bolsa à parte, né, que a partir do momento que você faz ali, que você tenta essa bolsa, a sua bolsa no Brasil, a sua bolsa de doutorado, ela fica congelada, ela suspende e aí passa a valer a bolsa que você está no exterior. Então a BEP, né, como é chamada, Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior, ela tem essa especificidade. E aí você pode, né, pode ficar até, salvo engano, até um ano, né, no exterior, e aí tem alguns limites também em relação, você não pode ir tão próximo da sua defesa de doutorado e não pode ir, assim, então, digamos, interessante que você vá dentro de um período, eu, por exemplo, eu fui após... Fui em 2015, né? Então eu estava num período intermediário ali da minha trajetória no doutorado. Então eu ainda tinha, quando eu voltei, eu tive 2016, 2017 para concluir a tese. Mas, por exemplo, você pode ir, né, mais próximo da qualificação, ou, enfim. Então, no caso em termos de exigência, né, em termos de contato, tudo fica a cargo do bolsista, do pesquisador, né, bolsista que está pleiteando. Atualmente, né, houve aí também uma mudança na BEP, que não era da época quando eu pleiteei, mas que hoje já se exige, por exemplo, que o professor do exterior faça o seu cadastro também na plataforma SAGE, nessa plataforma que a FAPESP reúne os dados dos pesquisadores. O que pode tornar, às vezes, as coisas mais complicadas, né? Tendo em vista que é uma plataforma que é específica nossa, então, muitas vezes, o pesquisador não está habituado com esse tipo de plataforma, se ele não recebeu, por exemplo, nunca recebeu um estudante brasileiro. Então, isso pode acarretar algumas dificuldades. Então, a busca pelo docente foi, no meu caso, se deu, claro, primeiro ponto pela área, né, de pesquisa. Então, eu procurei professores que trabalhassem com a televisão, então, alguns nomes, me cerquei de alguns nomes.
E, posteriormente, um segundo critério que eu utilizei foi o próprio acesso à documentação, né, que eu fui pesquisar. Você citou, no caso, a universidade, Felipe, né, perguntando em relação à universidade. Eu não fui para uma universidade, também essa é outra particularidade da BEP. Eu fui para o que se chamou na França de uma unidade mista de pesquisa, que é como se fosse um laboratório de pesquisa. Então, ele não está ligado necessariamente a uma universidade, mas ele está ligado ao CNRS, que é a rede de laboratórios de pesquisas na França. Então, o laboratório que eu fui, que me acolheu, é o LARA, que é o Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes, que o Rhône-Alpes é a região da França ali, né, do Rhône, onde Lyon está situada. Então, a escolha por esse laboratório se deu pelo fato da professora qual eu busquei estar vinculado a esse laboratório. Ele é um laboratório que a especialidade dele é história moderna e contemporânea, e dentro das linhas de pesquisa tinha uma linha voltada para imagens e a professora que trabalhava com televisão, que era especialista em televisão. E aí o contato se deu por e-mail mesmo, então eu escrevi para a professora. E aí não tenham medo, não tenham receio, né? Muitas vezes aqui no Brasil alguns professores às vezes não respondem, né, os nossos e-mails, nossos contatos. Você tenta fazer contato com o professor não responde. Por incrível que pareça, no exterior é tudo muito mais tranquilo, né? Eles são muito mais receptivos. Então eu escrevi para os professores que tentei fazer contato, rapidamente eles responderam. Um que eu tentei fazer contato inicialmente, primeiro, acabou não dando certo, por conta desse ataque às fontes mesmo, então eu acabei optando para ir para Lyon, mas a professora foi super acessível, então enviei a minha proposta de projeto para ela, expliquei a situação, que eu estava pleiteando a bolsa, que eu precisaria de alguns documentos, caso essa bolsa fosse aprovada. Ela se colocou à disposição e a partir daí a gente começou a tratar. Então eu já pedi os primeiros documentos, por exemplo, a FAPESP pede uma carta você escreva uma carta justificando a ida para esse centro de pesquisa, ou para essa universidade, o porquê dessa universidade. Então, eu fiz essa carta. Aí pede uma carta do orientador de lá, falando, não, eu aceito receber, tenho interesse em receber pesquisador. Então, uma documentação que garanta de parte a parte que há o interesse, né, real, de que você não está indo para um local que não há o interesse na sua pesquisa, e de que aquele local realmente vá contribuir, né, para não só contribuir para a sua pesquisa, mas que você, durante esse período, você também precisa desenvolver uma proposta, né, de pesquisa que depois contribui para a sua tese, mas que também se encerra naquele momento. E aí, no meu caso, quando eu fui pleitear essa bolsa, então eu delimitei estritamente que eu iria trabalhar só com a emissora francesa, fazer um levantamento dessas fontes da emissora francesa, que aí eu acabei aproveitando para minha tese no Brasil. Moisés, manda outra. Então, chegando lá na França, no local que você foi pesquisar, gostaria de saber como se deu o processo de pesquisa, os arquivos, a biblioteca, como foi esse cotidiano de pesquisa seu na França? Legal, Moisés. Bom, é interessante frisar primeiro que eu fiquei 5 meses na França, né? Eu fiz a proposta para a FAPESP para 6 meses, mas como eu disse, a gente já estava no início de um processo de crise econômica, né? Começando a crise econômica. E aí eles cortaram, né? Eles concederam a bolsa, né, a minha bolsa, mas com 5 meses. Então, a proposta foi para 6, eles cederam 5. Então, também tem esse detalhe. Muitas vezes você pede 1 ano, a FAPESP pode fornecer 8 meses, 10 meses. Eles vão avaliar, né? Mas o bom foi que eles não inviabilizaram o projeto, porque de 5 para 6 não é tanta diferença. Então, eu falei, bom, melhor 5 meses do que ter sido negado, né? Eu não tenho oportunidade de ir. Então, chegando lá, como eu disse, eu fiquei no LARA, nesse laboratório. Então foi muito tranquilo, né? O laboratório, cheguei, teve a acolhida apresentada ao diretor do laboratório, né? A professora também. A professora, a gente já vinha contatos virtuais, né? Já daquela época, antes da pandemia, né? A gente já tinha contatos, porque na verdade ela ficava
fixada em Paris, ela trabalhava em Lyon, mas não estava fixa em Lyon, então era mais fácil a gente se reunir por Skype do que presencialmente, e assim foi os primeiros encontros, até os encontros presenciais, na verdade eu fui a Paris encontrá-la, mas tudo muito tranquilo. E dos arquivos que eu precisava acessar, eu acessei, por exemplo, o Instituto Nacional do Audiovisual. Ele é um instituto, é como se a gente imaginasse uma biblioteca nacional do audiovisual. Então, ele é um instituto que conserva o acervo da televisão, do rádio, da internet francesa. Ele tem polos espalhados por várias cidades francesas. Então, ele tem a sua sede em Paris, mas ele tem polos espalhados por todo o território francês. E no caso de Lyon, era uma unidade desse polo do INAH que era mais complexa, mais avançada, então eu tinha a oportunidade de fazer a pesquisa de lá mesmo. Eu tinha acesso a um computador, e desse computador eu conseguia acessar a base de dados no qual eu assistia os programas. Então, daquele computador interno desse laboratório, do polo do INAH, eu conseguia acessar os arquivos. Então, na verdade, a minha estadia acabou ficando mais... o cotidiano da pesquisa foi mais dentro do INAH do que dentro do próprio laboratório. Eu ia ao laboratório, encontrava, às vezes encontrava um ou outro doutorando, participei do encontro de jovens historiadores, do qual os doutorandos do laboratório organizaram, mas a minha rotina mesmo era no acervo, na pesquisa ali com o audiovisual. Além, claro, também das bibliotecas, né? Então, eu frequentei bastante a biblioteca de Diderot, que era uma biblioteca ali ligada à Universidade de Lyon, que me fornecia material bibliográfico. Essa era a rotina, era o arquivo, né, audiovisual, a biblioteca e um pouco do laboratório, que ali tinha a possibilidade, né, questões mais burocráticas, de resolver no laboratório. Além das idas a Paris, porque aí tinha uma parte da documentação que eu não tinha acesso em Lyon, então eu precisei ir pelo menos 3 vezes, salvo a memória agora, 3 vezes a Paris, ficar umas semanas, 2 semanas por lá, para coletar uma parte da documentação que eu só tinha acesso presencialmente, né? Era papel, né? Então não tinha, isso não estava digitalizado ainda no acervo do INAH. Ô, Wellington, só para esclarecer, então você não chegou assim, a ter aulas no laboratório, você não chegou a ter aulas? Isso, não, Felipe, não tive aulas, não tive porque, na verdade, esse laboratório é um laboratório de pesquisa. E tem um detalhe também, eu cheguei lá numa época entre semestres, né? Eu fui para a França em maio e voltei em outubro. Então eu peguei justamente as férias francesas, né? Pegou julho, que é férias, e agosto, que é férias, que é o verão europeu, e aí foram as férias. Então, no caso, as atividades do laboratório, elas acabavam ficando reduzidas durante o período de junho, julho, agosto. Eu participei de uma assembleia do laboratório em setembro, quando o semestre retomou, né, foi retomado o semestre, mas aí porque o ano letivo lá, eles começam no segundo semestre. Então, eu peguei meio que esse contraturno. Só que da parte da pesquisa, isso não teve problemas, não foi prejudicial à pesquisa, por quê? Tanto a biblioteca continuava funcionando, em um horário um pouco reduzido, mas funcionava, e o Instituto Nacional do Audiovisual, ele funcionou ininterruptamente. Acho que talvez uma semana de julho ali, que teve uma redução, funcionava um período só, mas foi muito pouco, então eu consegui fazer o que eu tinha proposto em relação ao trabalho, porque o arquivo continuou aberto. Então isso foi muito bom. Agora, em termos de vivência, por exemplo, comparado a quem esteve numa universidade, aí foi realmente muito diferente, porque eu não tive a vivência, digamos, da universidade, de estar em sala de aula, né, tendo contato ali com outros alunos. O meu contato foi muito mais restrito, ocorreu, né, com alguns
doutorandos do laboratório. O laboratório é um laboratório, claro, com sua predominância francesa, mas que recebe estudantes do mundo inteiro. Então, conheci estudantes ali de outros países também, né, de países da África, que estavam estudando ali, de outros países latino-americanos também, mas não tive a vivência de quem estava, por exemplo, na universidade. A do laboratório de pesquisa é a vida do pesquisador, né? Ela é bem mais solitária. Então, é uma rotina mais solitária mesmo. Ué, emendando um pouco, continuando nesse assunto, mais ou menos, e a dinâmica de pesquisa, né, em termos assim, de comparação de acesso a arquivos, facilidades para a vida do pesquisador, até essa questão, de repente, até burocrática, de solicitação de documentos, tal. A gente sabe que a França também tem uma fama de ser bastante burocrática, né, mas a gente tem que entender também, separar o que é burocracia e o que é realmente cuidado com a coisa pública, né, como você colocou no começo da fala. Mas eu queria entender isso aí, a questão da preservação do audiovisual também. No Brasil a gente tem enfrentado um momento terrível, né, a Cinemateca extremamente ameaçada aí, e queria que você comentasse um pouco essa questão dos arquivos. Bom, Felipe, desse ponto de vista, é muito diferente, é gritante, eu poderia dizer que é gritante, assim, a questão do acesso à documentação audiovisual que eu tive na França e que eu tinha aqui no Brasil. No nosso caso brasileiro, a gente depende quase que exclusivamente da bondade, da benevolência de quem detém esses arquivos, quando esses arquivos são privados. Se a gente está falando das emissoras, das principais emissoras do Brasil, são privadas e são empresas, e mesmo as emissoras públicas também gerem os seus arquivos como empresas, né? Então, vendem as imagens para outras emissoras, ou para produções audiovisuais. Então, quando a gente fala no audiovisual no Brasil, é algo que é um produto que é muito caro, né? Então, esse acesso, ele é muito difícil. E a gente não tem, diferentemente da França, como eu citei, uma instituição voltada ao audiovisual. Mesmo se a gente pensa o Museu da Imagem e do Som, assim, não chega próximo, né, ao que se tem em termos de uma política pública voltada ao audiovisual. Que no caso da França surgiu muito com uma discussão que vem na Unesco nos anos 80, voltada à preservação do patrimônio audiovisual. Então, isso já estava colocado, né, na Unesco, uma necessidade dos países preservarem seu patrimônio audiovisual, que era algo que vinha se consolidando. E nos anos 90, a França aprova uma lei que cria essa salvaguarda, então, pública dos documentos audiovisuais. Então, o Estado francês ele é obrigatório, né, ele é obrigado a preservar esses documentos. E aí a questão muda de figura. Então, as que lá são comerciais, são empresas privadas, elas precisam enviar os seus arquivos para a salvaguarda do poder público. Então, eu tinha acesso, como eu disse, tinha acesso de imagens do início da televisão, e isso tudo muito fácil, estava assim, na base de dados, você acessava via programa, assim, uma plataforma, você digitava o nome do programa, e acessava isso muito facilmente. Inclusive, para quem tem interesse, gostaria de conhecer o Instituto, é só procurar, né, coloca lá no Google, Instituto Nacional do Audiovisual, INA.fr, né, de França, que rapidamente vocês vão encontrar. Eles disponibilizam também alguns trechos de programas online, que a gente consegue acessar mesmo aqui do Brasil. Mas o grosso, claro, está nos acervos, está lá, né? Então, essa foi uma primeira diferença gritante. Tanto que quando eu volto da França, eu tenho mais documentação da emissora francesa do que da emissora brasileira. Por incrível que isso possa parecer, né? Eu passei a maior parte do tempo do doutorado aqui no Brasil, passei menos tempo na França, mas eu volto com mais documentação de lá do que eu tinha da emissora aqui. E aí eu precisei fazer ajustes, né? Então, bom, o que eu tenho aqui no Brasil, que dá para comparar com o que eu tenho da França, e fui organizando essa documentação. No caso do Brasil, já que eu citei, né, o Canal Futura, assim, eu não tenho do que reclamar em relação ao acesso, né, ao Canal Futura, mas é esse acesso que também se dá mediante negociação, mediante conversa, né, tratativas, mas o pessoal do Futura foi muito solícito, né, eles têm uma receptividade muito grande
com os pesquisadores. Então, me receberam, disponibilizaram o que eles tinham ali de documentação, que não era muita coisa, no momento de formação, de constituição do canal, de 97, 98, e depois, numa segunda vez, eu consegui retornar ao canal para acompanhar o material audiovisual. Então, aí é nesses momentos que a gente vê a diferença. Na França, por exemplo, eu podia ir a qualquer hora no arquivo. A única exigência, né, burocrática era um cadastro para você criar o seu login, a sua senha e ter acesso ao acervo. Então eu podia chegar lá no horário que fosse, o computador estando disponível, podia, né, acessar. Eles já reservavam também, de um dia para o outro, você vai vir amanhã? Vem, então já vamos deixar reservado para você. Então era muito tranquilo. Já no Brasil, a gente precisa, assim, é toda uma negociação para você conseguir acessar, por exemplo, uma vez, 2 vezes. No caso do Canal Futuro, eu consegui 1 semana de acesso, então eu ia lá todas as manhãs, mas aí ficava trabalhando ali junto com o pessoal do canal, então não tinha um espaço reservado para o pesquisador, um local para pesquisa. Não, você trabalha junto com o pessoal do setor de arquivo, que estão lá trabalhando na sua função dentro da emissora, e você está ali fazendo sua pesquisa ali no meio. Ali. Por um lado é bom, claro, né, que você conhece as pessoas, tem contato entende um pouco o funcionamento desse setor da emissora, mas por outro é complicado, porque o pesquisador, que, né, todos nós aqui somos, né, você, Felipe, Moisés também, cada um com as suas especificidades de documentação de fontes, mas o que a gente sabe do arquivo, a gente precisa ter ali uma calma, a consulta do arquivo demora, né, você vai consultar documento, ou mesmo quando a gente faz aquela pesquisa, que, por exemplo, você tem um período, você tem que fotografar, né, os documentos. Então, a gente fazia muito isso, né, Moisés? Então, fotografava lá os documentos todos. Ainda assim, você precisa de, por exemplo, dias e mais dias naquele acervo para sair dali com uma documentação satisfatória. Então, fazer isso correndo e dependendo desse tempo de disponibilidade era muito difícil. No caso da França, eu não sofri nesse aspecto, né, porque aí o acervo era... Claro. Desculpa, eu prometi não cortar e acabei cortando. Não, tranquilo, vamos lá. É a vez do Moisés, mas só para... Eu percebi uma agilidade muito grande, Wellington, entre o meu mestrado e o meu doutorado, essa questão dos arquivos. No mestrado, eu lembro que eu fui fotografar livro didático com uma câmera ainda, digital, daquelas grandes. Era um parto para fotografar, depois chegar, ver em casa... E às vezes tinha foto que tinha saído ruim, mas o visor da câmera é tão pequeno que só via no computador depois. Eu senti uma grande diferença, apesar de pouco tempo depois, mas no doutorado já usava os smartphones, esses um pouquinho mais moderno, né? Não que fosse grande coisa na época ainda, mas já agilizou demais a minha vida, né? Fiquei assim, 1 semana no Rio de Janeiro e fotografei um caminhão de coisas. E ficava imaginando na vida do pesquisador dos anos 90, dos anos 80, a dificuldade que era. Você tinha que morar na cidade meses, né? Eu queria que você comentasse um pouco quanto a isso, né, quanto à facilidade para você, um pesquisador do audiovisual, e no caso aí, tanto conhece o cenário brasileiro, o cenário francês, essa dificuldade, essa facilidade atual, né? Sem dúvida, Felipe, você toca num ponto, né, a gente que teve lá nossa formação, né, nossa formação inicial, nossa graduação, no final dos anos 2000 ali, e começou o mestrado, começou a pós-graduação no início dos anos 2010, a gente passou aí por uma revolução, né, você nem citou um ponto ainda da própria, dessa história digital, né, ou seja, como as fontes também, a maioria hoje você já tem acesso a elas de uma forma remota, você sequer precisa ir até o arquivo, né? A depender das suas fontes, você consegue acessar de forma remota e você consegue ter acesso a esse acervo. Mas, assim, no caso da França, como eu disse, a parte do acervo audiovisual, praticamente, uma boa parte da programação da La Cinquième, ele já era digitalizado, então assim, já estava... Eu consegui assistir o audiovisual por essa plataforma, né, que acessava ali no computador. A documentação impressa,
ainda era necessário ir para Paris, para fazer o acesso dessa documentação impressa, que aí era o mesmo processo que você descreveu, que vivenciou aqui no Brasil. Então, você precisava, né, ir até a documentação chegava, aí você tinha aquela coisa aí. Na França, não podia nem fotografar, né? Na França, eles disponibilizavam ali uma máquina copiadora, né, uma máquina de Xerox, e aí você pagava lá, recarregava um cartão, e a máquina ela tomava, você mesmo fazia suas cópias ali. Ah, quero esses documentos, aí você copiava os documentos e fazia a reprodução. Tudo dentro do acervo. Né? Aqui a gente ainda fazia essa coisa da reprodução, essa reprodução mais caseira, né, com o nosso equipamento, com o nosso dispositivo. Lá não, lá tinha um dispositivo próprio, uma máquina assim, né, gigantesca, você colocava lá um scanner, né, e aí você poderia fazer a digitalização desses documentos. Isso dentro do INAH. Eu tive uma experiência também, no caso da França, em visitar o acervo da emissora, que aí era diferente. Então, você tinha um acervo que fazia parte do Instituto Nacional Audiovisual, que era da emissora, mas que estava sob a guarda do INAH, e você tinha um acervo da própria emissora. Esse acervo, eu tive acesso, e aí foi mais ou menos parecido com o que aconteceu no Canal Futuro. Então, eu tive que marcar um dia, e aí eu fui lá na emissora, e aí era aquela coisa, ali era o mundo da televisão, né, e o acervo também, novamente, o arquivo era uma salinha de arquivo, com o pessoal de arquivo trabalhando. O que eu senti de diferença é que tinha muito mais documento disponível. Então, eles conseguiram, assim, eu selecionei alguns assuntos, algumas temáticas, e a partir dessas temáticas selecionadas, eles me mandaram lá para o dia que eu fui visitar, várias caixas de documentos. Aí eu fui abrindo aquelas caixas e aí eu fui batendo foto mesmo né, nesse modelo antigo mesmo. Fui batendo foto ali com a câmera e tentando pegar um pouco daquele material. Mas ainda assim, mesmo sendo muito parecido com o que eu encontrei aqui no Canal Futura, lá eles tinham muito mais documentação. Tinha muito mais documentação. Uma outra coisa que eu acho que é importante destacar, por exemplo, no caso, eu fiz uma parte de pesquisa com a imprensa, com jornais franceses, e aí eu consegui alguma ferramenta que era vinculada à biblioteca, que eu fazia a busca, né, por palavras-chave ali, eles tinham a base de dados de vários jornais franceses, e aí você fazia a busca, ele já dava as notícias, você conseguia já gerar um PDF com as notícias que você selecionou. Então, isso era fantástico, assim, porque aí eu voltei com os dossiês, por exemplo, do Le Monde, do Libération, só com as reportagens sobre a emissora que eu pesquisava. Isso, o que no Brasil demoraria meses para você fazer, porque aí teria que ir lá no jornal, né, dia a dia, vendo qual a reportagem, qual não a reportagem. Então, essa base de dados era bastante interessante, né? Salvo engano, o nome dela era Europress, que é uma base que reúne aí, tem um acervo de vários jornais, e você pode fazer essas buscas direcionadas, né, por palavras-chave, e isso foi muito bom. E era um serviço que eu só conseguia acessar da biblioteca, de dentro da biblioteca, porque era algo que um serviço que a biblioteca assinava. Bom, interessante essa discussão que o Wellington colocou, né, do acesso à informação. Levando em conta isso, Wellington, eu gostaria de saber, e que você também tem um interesse na história pública, né, levando em conta o acesso à informação, eu gostaria que você refletisse, colocasse alguma informação sobre o papel da história pública no Brasil, se possível, comparar com a realidade francesa também. Qual é o papel que a história pública deve exercer na realidade atual, né? E como o historiador deve se movimentar dentro deste cenário de história pública. Bom, Moisés, legal. O campo da história pública, né, aí a gente entra já numa outra seara, numa outra discussão. Eu comecei a voltar as minhas atenções para a história pública, digamos, posteriormente ao meu doutorado, né? Quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado,
a discussão sobre história pública já estava rolando, mas eu não tinha esse foco na tese. E aí, quando a gente começa a pensar no caso da história pública, ela vem muito mais por uma via que não é francesa. Ela vem de uma origem dos países de língua inglesa, então, dos Estados Unidos, dos anos 70, a própria Inglaterra, Austrália. Então, ela tem uma outra origem, né, muito diversa da França. Ainda que na França, a história, ela tem um espaço dentro da mídia muito grande. Então, no campo, seja na televisão, na imprensa, a história ela ocupa muito espaço. Ocupava ainda mais espaço nos anos 80, mas nos anos 90 segue ocupando espaço e continua, né? Com programas de televisão sobre história, ou programas de rádio. É muito comum você encontrar esse tipo de programa nas rádios francesas ou nas emissoras francesas. O papel que o historiador também tem ali no debate público francês é muito forte. Isso é uma coisa. O outro é quando a gente trata especificamente do campo da história pública, né, que no Brasil as discussões se iniciam aí no início dos anos 2010, né, com um curso que ocorre na USP de Introdução à História Pública, e aí começa-se a criar uma rede de pesquisadores de história pública, se começa a pensar o que é, afinal, essa história pública, essa discussão vai ganhando um pouco mais de corpo, e aí a gente chega um pouco no quadro que a gente tem hoje, passado quase uma década do início dessas discussões no Brasil, já de uma valorização, né, se assim a gente pode chamar, desses debates, né? Então, mostrando como a história pública, enquanto um campo e uma área de pesquisa, ela pode, primeiro, fazer com que o historiador perceba que há, né, precisa ter uma preocupação para além dos muros da universidade, né, ou seja, que ele pode dialogar com um público mais amplo, que não se restringe aos seus alunos, né, aos seus orientandos, então que ele tem uma preocupação aí com a sociedade, isso seja tanto no sentido de uma divulgação histórica, ou quanto também no sentido de você construir projetos junto com um dado público, né, com um público específico, né? Então, com o que a gente chama aí de uma autoridade compartilhada. Então, você está ali dentro de determinados, por exemplo, se você vai desenvolver um projeto com uma dada instituição social, ou com um sindicato, ou com uma comunidade específica, fazer com que essa comunidade seja parte dessa história, né? Que você não seja só aquele pesquisador que você vai ali, coleta os seus dados e vai embora, mas que essa comunidade também se sinta parte da construção desse objeto de pesquisa. Por outro lado, a gente tem um outro ponto da história pública que é bastante relevante, que tem ganhado bastante espaço nesses nossos últimos tempos, que é justamente esses usos públicos que a gente tem da história, né, do passado. Alguns historiadores usam aí o termo de passados sensíveis, justamente para apontar, por exemplo, temas que fazem parte do debate público e que também fazem parte do campo historiográfico. E que aí, claro, são tomados de forma completamente distintas nesses dois campos, né? Então, nós podemos citar aí o caso da ditadura militar, né? Como ele é apropriado por alguns setores e como a própria, né, a historiografia olha para esse período. Ou mesmo a questão da escravidão, né, todos esses passados que acabam mobilizando de uma forma mais intensa o presente, né, que tem também repercussões políticas. Acho que a história pública colabora nesse sentido também, de mostrar que se o historiador, que é aquele que detém ali, né, um conhecimento teórico, metodológico, científico, para tratar com esse passado, para lidar com esse passado, muitas vezes tem um receio de tratá-lo de uma forma mais ampla, outra pessoa que não tem toda essa formação vai tratar. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente precisa realmente, né, enquanto os professores de história, se atentar para esse aspecto, né, porque, como eu sempre costumo dizer, a gente não tem espaço vazio, né, nas redes sociais ou nos meios de comunicação.
Se a gente não fala, o outro vai falar no nosso lugar. Então, a gente precisa realmente se colocar. E aqui eu gostaria de aproveitar, né, a questão para, né, celebrar aí hoje, finalmente, depois de décadas, foi promulgada, né, a regulamentação da profissão de historiador. Então, a nossa lei 14.038, que é a lei que regulamenta a nossa profissão, e que aí, Moisés, eu sou uma pessoa otimista, então acredito que com essa lei a gente possa ter uma expansão ainda maior da atuação do historiador dentro da sociedade e instituições que antes estavam ou impedidas ou impossibilitadas de contratar historiadores, porque a profissão, de forma legal, ela não existia, e que agora, com essa lei, podem contar nos seus quadros técnicos com a figura do historiador. Então, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva para o nosso campo aí, para os próximos anos. Então, tinha até selecionado 2 perguntas aqui para o final. Uma delas era justamente sobre a profissão de historiador, mas você já comentou aí sua perspectiva, mas eu quero que você dê uma entrelaçada aí, né, com a outra que eu vou fazer. Que é você teve a oportunidade de conhecer, então, a TV francesa, a TV educativa, também de participar, de conviver de 5 meses na sociedade francesa. E interessante também essa experiência ter sido em Lyon e não em Paris, né, que é uma metrópole, é uma cidade mundial, cosmopolita. Então, Lyon talvez propicie uma visão mais não vou dizer pura, né, mas mais interessante a respeito da França em si. Então, eu queria saber como você vê o papel do historiador na TV, na sociedade francesa, né? E se você vê muita diferença em relação ao Brasil, por exemplo, esse espaço ocupado na TV, principalmente falando da TV educativa, né? Você teve a oportunidade de acompanhar na TV geral, né? Mas de ver isso. Porque a nossa TV educativa também, a gente fala de TV Cultura, por exemplo, ela tem programa de qualidade, né? Tem algum espaço do historiador, mas você consegue notar essa diferença desses 2 cenários, se é algo relevante, o que você consegue dizer sobre isso, e entrelaçando com a questão da profissão do historiador, aquilo que você viu, essa difusão na França, eles têm especialistas para tudo, eles têm especialistas em história de cada vilarejo lá, e como você vê isso em relação ao Brasil, e esse campo de trabalho para o nosso futuro. Bom, Felipe, vamos lá, vamos tentar amarrar aí, então, a discussão. Primeiro ponto, né, como eu tinha citado, a França, em termos desse espaço do historiador, o historiador, ele acabava, ele tem, né, pelo menos alguns historiadores, né, é claro, sempre é limitado a alguns nomes, mas alguns historiadores têm um espaço, né, cativo ali na França. Eu poderia citar alguns que passaram ali, de certa forma, de algum modo, pela minha pesquisa, que é, por exemplo, René Rémond, que era comentarista político no telejornal francês, em telejornal de horário nobre, em emissora francesa, isso não falando de emissora educativa, mas a emissora, da principal emissora pública francesa, que era a França 2, né, no português. E que é comentarista de política. Nós temos outros historiadores mais especializados, que aí, se a gente pega, por exemplo, o próprio caso do Le Goff, ou o caso do George B., por exemplo, que são historiadores que também sempre apareciam em séries, né, criavam ali suas séries, seus documentários, além de programas de debates também, vários programas de debate sobre história. Na emissora que eu pesquisei, na La Cinquième, tinha um programa chamado Leçons de l'Histoire, o sentido da história. E nesse programa eles exibiam um documentário, e ao final do documentário tinha um debate com historiadores, ou com cientistas sociais, mas predominantemente historiadores, e sempre às vezes eles chamavam também uma testemunha, né, alguém que vivenciou aquele período. Era um programa dedicado basicamente à história contemporânea, então a história da guerra, né, das grandes guerras, do pós-guerra, de conflitos políticos europeus, sobretudo do século XX, né, desse período do século XX.
e no qual o historiador ele tinha ali um determinado espaço. Se a gente pega em termos de comparação, quando a gente volta os olhos para o Brasil nos anos 90, a gente vai ver um espaço bem reduzido, bem menor, de atuação do historiador. O que a gente tem, por exemplo, é alguns historiadores atuando, mas mais voltados em programas educativos estritos, né? Então, como eu trabalhei, o telecurso, ou vestibulando da TV Cultura, vestibulando digital, depois futuramente. Então, assim, que são programas de ensino. O professor de história está ali ensinando a história, né? Não está ali comentando. Dos anos 2000 para frente, que aí a gente tem um marco interessante no caso da história do Brasil, que são os 500 anos do Brasil, né, os 500 anos aí do chamado descobrimento, e aquela época, né, celebrado aí como descobrimento do Brasil, a história ela ganha um amplo espaço no debate público. E aí vários meios de comunicação vão também convidar historiadores, vão convidar jornalistas, aí aquele grande embate entre historiadores e jornalistas, né, nós temos aí figuras aí do Eduardo Bueno, né, que ganha série no Fantástico para tratar dessa temática, mas é importante dizer que os historiadores eles começam a ganhar um espaço. E nos anos 2000, que a partir dos anos, na verdade nessa década agora, de 2010, a gente já percebe um espaço maior ocupado pelos historiadores. E aí, de uma forma muito geral, né? A gente tem desde historiadores participando de telejornais, como comentaristas, outros participando de programas de entrevistas, de talk shows. Então, sempre tem ali um historiador ou outro. Claro, a gente tem as figurinhas mais carimbadas, né? E aí eu posso citar aqui duas, nominalmente, né? O professor Marco Antônio Villa e o professor Leandro Carnal, que estão aí há longos anos já enveredaram realmente por essa via, né, midiática, essa via da televisão, e que cumprem ali o que estão se propondo, né? A gente pode ter alguma divergência, uns gostam, outros não gostam muito, né? Só que o que tem que se ter claro é justamente que se você quer se expor ao público, se você quer falar para o público, você precisa se esforçar para falar de algo a mais do que só a sua pesquisa, né? A sua pesquisa, no final das contas, claro, ela interessa ao campo historiográfico, ela interessa para o conhecimento histórico, mas não necessariamente ela vai interessar para todo mundo, né? Então não dá para você ficar falando só da sua pesquisa. Então é importante, claro, com bastante responsabilidade e dentro das leituras que o historiador domina, dentro das áreas que são correlatas, o historiador se abra, vá discutir, vá colocar, porque a gente tem que entender também que o campo da comunicação, por exemplo, ele tem uma outra dinâmica. Então, quando uma emissora de televisão tem lá o feriado, 7 de setembro, então ela tem a pauta, o jornal tem a pauta do dia. Bom, hoje vamos entrevistar aqui um historiador para falar sobre o 7 de setembro. Essa pauta ela é produzida, no máximo, na véspera do telejornal. Então, eles vão fazer o contato com você, vai ser no dia, vai ser na véspera. E a gente, enquanto historiador, tem um outro tempo, né, que é o tempo da pesquisa, então é o tempo do projeto, depois do projeto eu vou escrever, depois eu vou publicar o artigo, depois eu vou publicar o livro. A gente precisa chegar tentar juntar esses dois tempos. Tem um texto muito interessante, agora fugiu o título, mas vocês encontram um artigo recente de uma historiadora chamada Juliana Sayuri, que ela vai trabalhar justamente ela é colunista da Folha de São Paulo, historiadora e jornalista de formação, e ela vai falar justamente sobre isso, né, sobre esses tempos diferentes, do tempo do jornalista e o tempo do historiador. E como se os historiadores querem, né, se os historiadores têm a vontade, têm o interesse de se voltar a um público maior, precisam compreender esse tempo do jornalista, da mesma forma que os jornalistas também precisam compreender a forma, o tempo e a linguagem do historiador, né, que nem tudo é 8 ou é 80, né, como você citou lá no começo, nem tudo pode ser sensacionalismo. Então, na verdade, esses dois campos, eles precisam, né, dialogar. Não dá para ficar numa conversa que só se fala, não se ouve, né? Precisa ter realmente um diálogo para que a gente chegue a um bom termo. E aí, no caso, pensando nisso, quando a gente pensa no caso da França e do Brasil,
Hoje eu vejo, assim, vejo como eu apontei, né? Acho que um cenário promissor, a gente tem aí muitos historiadores, né? E você, Felipe, acho que é um exemplo, né? Moisés também, que não se furtaram a essa iniciativa de se colocar para um público mais amplo, discutindo aquilo que vocês dominam, né? Que é a história, que é a educação, que são temáticas que são do interesse de vocês, e se colocando realmente prontos para o debate, prontos para discutir aquilo que interessa os seus ouvintes, prontos para discutir temas que são quentes do momento. Então, acho que é isso, acho que a gente tem que entender um pouco esse caminho e tentar, de certa forma, caminhar junto, assim, juntando a nossa formação. Claro, meus alunos brincam, né, falam que eu sou muito exigente, que isso e que aquilo, né, então eu não vou abrir mão de forma alguma da nossa formação, né, você não precisa ser, né, não precisa abrir mão da sua formação para você falar para um público mais amplo, mas é justamente o contrário, é a nossa formação sólida e a nossa formação enquanto historiador que vai nos dar uma visão diferente que a gente possa contribuir para algum debate, para um dado tema, né? Então, acho que isso que é importante também frisar. Nós, historiadores, temos, sim, muito o que falar e precisamos cavar, digamos assim, esse espaço, né? Encontrar esse espaço nos meios de comunicação, se não tradicionais, a gente sabe no Brasil, infelizmente, da concentração midiática que existe, então é sempre muito mais difícil, né? Às vezes a gente já tem nomes que estão ali consolidados e que, claro, continuam ali, e também não vejo problema nenhum nisso, mas, ou nos meios alternativos, como a gente tem visto e feito, né, como o caso de vocês aqui, seja no YouTube, seja no podcasts, em outros espaços. Só gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar os historiadores, né, pela regulamentação da profissão e também porque amanhã é o dia do historiador, né? Eu gostaria de lembrar isso também. Eu até cheguei a reconfirmar, fui procurar no Google, né? Eu tinha visto já que era 19 de agosto, tá? Não sabia essa data de cabeça não, mas semana passada eu vi que era dia 19 de agosto. Aí saiu hoje, eu falei, e aí alguém postou no Instagram, parabéns, dia do historiador. Fui até reconfirmar para ver se o dia e era realmente amanhã. É amanhã. Enfim, saiu hoje a publicação, também não tem problema. Assim como o Elton, eu tenho uma tendência natural a ser otimista, embora o mundo não dê nada de sinais para isso pra gente. Mas enfim, eu acho que pode melhorar em alguns aspectos essa questão da história, e principalmente aí que eu já tenho conversado com o Moisés há muito tempo, a história regional, né, que é muito esquecida e não é praticada. A gente tem no Brasil aí 200, 300 historiadores tratando de um tema de amplitude nacional, de um debate nacional, e muitas vezes história regional, de regiões que foram muito importantes ao longo dos séculos, ou que tem um grande contingente populacional e não tem nenhum trabalho histórico de verdade, nada que ultrapasse aquela memória, aquela seleção de recortes de jornais, né? Então, eu acho que a regulamentação da profissão vai ajudar nesse sentido. Eu acho que o grande campo de trabalho está aí, tanto com as pesquisas, quanto eu fiz historiador em consultoria, seja em museus, né? Até porque o Museu Nacional pegou fogo, museus de grande porte têm odores, eu acho que as oportunidades vão pipocar para o lado da história regional. Eu posso fazer um adendo, Felipe? Sim. Nesse sentido que você está dizendo, né? Eu tenho alguns dados, inclusive, porque a minha pesquisa mais recente, a minha pesquisa atual dentro da Universidade Federal de Berlândia, aqui no curso de História do campus do Pontal, né, em Tuiutaba, a gente tem trabalhado com o espaço do historiador na televisão, né? E aí eu estou investigando quais são as aparições, digamos assim, dos historiadores nos telejornais da Rede Globo e de suas afiliadas. E aí o que de fato, o que a gente tem, a partir dos anos, o recorte da pesquisa 2012 a 2019, é uma forte participação dos historiadores, então isso, já um dado contrariando, né, uma impressão que a gente tem de que os historiadores não estão nas mídias, não aparecem, mas uma participação forte de historiadores, e aí, sobretudo, nessas datas, né? Seja em datas de feriados nacionais ou de datas regionais.
Então, nós temos lá historiadores comentando sobre a história, aniversário de uma cidade específica. Aí o telejornal, esse telejornal local, que a gente acaba esquecendo, muitas vezes a gente vem de São Paulo, né? Eu já rodei, né? Já fui para o Tocantins, tive a oportunidade de passar 1 ano e meio na Universidade Federal do Tocantins como professor. Então, assim, já perdi, acho que consegui perder essa questão desse eixo Rio-São Paulo, né? Que às vezes a gente acha que o Brasil é o Rio-São Paulo. E aí, no próprio caso da televisão, a gente tem várias emissoras locais, afiliadas, né, telejornais, que dependem daquilo que acontece na cidade, daquilo que acontece no dia a dia. E é nessas emissoras que muitas vezes o historiador vai ter um espaço para falar, para se apresentar, para conversar, para falar sobre sua pesquisa ou para falar sobre uma demanda que o próprio telejornal está exigindo ali do professor. Então, eu concordo com você, assim, acho que esse aspecto regional, ele tende a ganhar muito corpo. E, por outro lado, a gente tem em alguns locais, isso é importante frisar, uma caminhada também nessa perspectiva de uma história regional dentro da universidade. Então, acho que a partir do momento que isso se unir, por exemplo, então nós temos, né, na universidade, aqui no nosso curso, por exemplo, pesquisa de graduandos que trabalham com história regional. Então, a moçada lá está pesquisando a história de Tuiutaba, está pesquisando, enriquecendo essa historiografia que não existia, né, que era só o memorialista, como você bem citou. Bom, e como que essa pesquisa vai reverberar depois? Quando esse pessoal for para frente das câmeras, for, né, gravar seus canais do YouTube, gravar seus podcasts e colocar essa pesquisa para o público, né? Então, acho que, sem dúvida, é um espaço, né, que pode ser bem aproveitado pelos historiadores. Para encerrar a minha participação aqui, queria pedir 2 dicas, Wellington. Uma dica cultural que você recomende, um livro, um filme, qualquer coisa a seu critério, e preferencialmente que seja de acesso gratuito, caso tiver alguma coisa na cabeça. E segundo ponto, uma indicação de leitura relacionado ao seu tema de pesquisa, né? Algum trabalho seu de simpósio, de algum artigo, alguma coisa que você queira destacar. Bom, vamos lá. Vou começar pelo mais fácil, né? Vou começar no caso da minha pesquisa, realmente, assim, tenho alguns artigos publicados, mas acho que o mais recente foi publicado no ano passado, 2019, saiu pela revista da UFT, da Universidade Federal do Tocantins, e ele vai tratar justamente das emissoras, né, da forma dos programas educativos nas emissoras no Canal Futuro e na La 5M. Aí eu faço uma análise ali especificamente só do audiovisual, é um recorte do meu doutorado. E então, se vocês buscarem na revista, a revista chama Revista Escritas da UFT. Está no número do ano passado, no volume 2, 2019. Agora não vou lembrar o título do artigo, né? A gente escreve, depois esquece. Mas vocês jogando o meu nome também, o Wellington Amarante ali, a gente vai linkar. Isso, depois podem linkar aí também. Para a minha pesquisa, eu acho que é o trabalho mais recente, além, claro, daqueles que têm mais fôlego, tem a própria tese também, está disponível no repositório da Unesp, né? Hoje em dia, todo o nosso material que a gente produz é disponível, mesmo aquilo que não é publicado pelas revistas, né? Acaba estando em repositórios digitais. Então, também está acessível, tanto o trabalho sobre o telecurso, quanto o trabalho sobre o Canal Futuro e a La 5M. E de dica cultural, bom, agora vocês me apertaram aí, sem abraçar, né? Ainda mais pensando em acesso remoto. Ultimamente, as minhas leituras e os meus passatempos têm a ver com bebês de 0 a 2 meses, né, devido à minha filha. Então a gente lê bastante livrinho, a gente ouve bastante musiquinha, canta bastante, então
Felipe passou por isso há pouco tempo, né, Felipe? Sabe como é, né? Falta tempo, né? Falta tempo lá pro... assim, não tem mais tempo pro Netflix, não tem mais tempo para os nossos hobbies, né, de antes. Mas, claro que é tudo... né, acho que é algo maravilhoso. E você falou do otimismo, né, Felipe? Eu acho que esse otimismo vem também dos nossos herdeiros, né? Então, você ter um filho, ele gera um otimismo, porque, afinal, a gente precisa deixar o mundo aí continuar existindo para os nossos filhos crescerem nele, né? Só esclarecer, então, que o Wellington enrolou aí, mas a recomendação dele foi o último vídeo, então, da palavra cantada. No YouTube. Pois é. Mas assim, pensando não está acessível, né? Nem tudo é acessível, né? Aí acho que... mas tem um livro que saiu recentemente, que eu acho que para quem se interessa por esse debate que o Moisés levantou aqui, da história pública, eu recomendo fortemente, que é o livro Divulgação de História e História Pública, do Bruno Leal, Pastor Carvalho e da Ana Paula Tavares. É um livro publicado pela editora Letra e Voz, e no livro ele traz, os autores, né, o livro tem alguns artigos de historiadores que trabalham com história pública, seja no YouTube, seja na televisão não, desculpa, mas tem no YouTube, tem em museus, em centros de memória, e algumas entrevistas também. É um livro curto, você lê rapidamente, mas é um livro de grande interesse, assim, de grande contribuição para quem está preocupado em discutir essa área, e para quem também quer algumas sugestões, algumas dicas aí para trabalhar com essa perspectiva da história pública. Eu gostaria de agradecer a excelente entrevista que o Wellington deu. Foi muito legal poder rever ele, conversar, discutir. Eu só vou destacar aqui o artigo dele que ele falou, eu achei aqui, Aprender na TV, os programas educativos da LACINCAM e do Canal Futura, 1994 a 2002. É isso, né, Wellington? Muito obrigado, mas esse mesmo. Acabei de achar. Isso é eficiente. É isso, agradeço. Não foi contratado à toa, né? O salário dele não é baixo, né? Bom, pessoal, agradecer demais ao Wellington pela entrevista, né, pelo bate-papo. Agradecer também ao Moisés pela sempre a colaboração nesse projeto aqui. Agradecer os ouvintes que ficaram até o final. Lembrando que isso aqui vai virar podcast, vira cortes para o YouTube. A gente está aprendendo a fazer ainda a questão do podcast, que tem as suas dificuldades. E também informar, né, que o nosso site escolahistoria.com está lá com blogs, cursos, dicas, vários posts. Espaço aberto também para divulgação de conteúdo, de ideias, também sua, Wellington, caso queira mandar alguma coisa pra gente. Vocês encontram o Escola História também no Instagram e no YouTube. São as únicas redes sociais que a gente usa. E semana que vem temos a entrevista com a Verônica Calzone, que fez parte do seu doutorado também na Inglaterra, vai contar a experiência dela aqui pra gente. Tá? Então, por hoje é só, agradeço demais ao Wellington e ao Moisés, e é isso aí, pessoal, até mais.